católico. Fique à vontade, Adelaide. Quando você quiser, eu posso compartilhar aqui, tá bom? Ah, beleza. O que eu ia falar? Nossa, gente, ó, eu fiquei aqui pensando na palavra de vocês e até me perdi aqui no que eu ia falar. Mas vamos lá. Referente à reflexão. Não sei se vocês chegaram a ler a reflexão do capítulo 12, mas eu achei ela bastante instigante, né? Vamos dizer assim, né, na questão. Eu vou ler para vocês, mas aí eu vou pedir a ajuda de vocês nos próximos, tá? Porque eu, particularmente, eu gosto mais do diálogo, né? Assim, e apresentações eu não sou muito, não, legal. Apesar de que eu gosto de apresentações para me lembrar, mas eu sei que aí eu acabo me perdendo, porque eu me foco muito e esqueço que as pessoas também podem falar, né? Vou que vou e nunca mais paro. E a turma gosta de falar aqui, viu? Ah, isso é bom, porque, nossa, aí, se eu começo, eu não paro mais. Tudo bem. Mas, assim, imaginemos que o fenômeno, aliás, a volta do Cristo. Imaginemos que o fenômeno Cristo ocorresse nos dias atuais. Ele iria viver no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Rússia, Israel, China, Índia ou África do Sul. A anunciação de sua vinda seria pelo rádio, pela TV ou pela internet. Haveria profetas anunciando sua vinda? Qual o crédito que a humanidade atual daria para essa anunciação? A vida pública do mestre seria composta de milagres e seus sermões seriam parábolas? Continuaria pregando da mesma forma? Estaria dentro das igrejas cristãs ou de todas as igrejas? Seus deslocamentos seriam a pé, montado em um jumento ou de automóvel? Seria novamente crucificado ou haveria o emprego de pena por morte, de morte por cadeira de elétrica, forca ou câmara de gás? Imaginemos nesse instante como seria a vida do mestre. Quem seria o Sinédrio e o Império Romano? E aí, gente, o que vocês acham? Eu acho que já mesmo, hein? existe isso. Eu acho que já existe isso nas redes sociais, essa questão da lacração, de isolar alguém, de desqualificar alguém. Já existe isso. Acho né? Tem um nome, como que é o nome? Cancelamento. Cancelamento. Então, eu acho que já existe isso. Não sei se aconteceria exatamente assim com Jesus, mas muito provavelmente já fariam isso de uma forma bem sutil. Não precisa mais matar alguém para eliminar essa pessoa. A gente pode eliminar essa pessoa por outros meios. Sim. Mas, por exemplo, se eu hoje, conhecendo a figura do mestre como eu conheço, vinda de todo o exemplo que ele trouxe, porque quando ele veio, ninguém sabia quem era Cristo. Ninguém tinha ideia de quem ela e de quem ele era e a potencialidade dele. Estavam esperando o Messias, mas não sabia que esse Messias era Jesus. Então, se eu olhar para os dias de hoje, não suponhamos um outro exemplo, não existindo a época do Cristo, como será que eu saberia que esse cara é o mestre? O que me traria essa informação? O que me faria entender que ele me trouxe essa boa nova, esse testemunho, né? Essa nova forma de ver a vida, ou essa reforma, ou essa revolução, dependendo de como eu veja e de como eu esteja ligado a esse processo. Porque a gente entende que na época de Cristo existia algo que necessariamente precisava mudar dentro do ser humano. Por isso ele veio naquela época. Mas e hoje? O que precisa mudar? Né? E se ele viesse, o que estaria mudando com a presença dele? Mas eu não saberia que era ele. Então, como que seria? Vou provocar mais uma coisa. E se o Cristo já veio, ele é o INRI, e a gente não está acreditando nele? Isso que eu estava pensando. Gente, mas ali era meio patético aquele INRI, vai. Mas você sabe que Jesus você Cristo não ia ser patético. Você me lembrou uma coisa interessante. Na época que o Henrique Cristo estava em alta, todo mundo aqui conhece essa figura, né? Na época que ele estava em alta, ele chegava a participar de uns debates na TV, isso já há uns 20 anos, mais ou menos, né? Que foi o ápice, né? Quando ele surgiu. E um dia eu estava observando um desses programinhas que ele foi, e as perguntas que as pessoas faziam para ele eram perguntas extremamente imbecis. Entendeu? Então, aquilo, na época, eu falei assim, poxa, mas se fosse Jesus de verdade, será que ele ia ser questionado dessa forma? Tipo assim, o cara falou assim, você é Jesus? Então eu tô com dor de cabeça, tira minha dor de cabeça. Sabe, coisas desse nível.
né? Porque aí você perguntou assim, se Jesus viesse, será que a gente... Como a gente iria tratar? Ué, vai depender daquilo que eu acredito. Porque se eu acredito piamente naquilo que está na Bíblia, e a gente viu a Bíblia na aula passada, então eu ia dizer, olha, como é que ele volta? Ele volta nas nuvens, vem glorioso e tal coisa. Não é assim que está escrito lá na Bíblia? Então, se ele não vier dessa forma, não é Jesus. Onde você nasceu? Eu nasci lá em Jundiaí, e sou Jesus, e... Não pode. Como é que Jesus vai nascer em Jundiaí, vai nascer em Jacareí, em Caçapava? Não pode. Então, mas se você nasce... Não, você tem que vir nas nuvens, flutuando, porque senão... e aí ele vai fazer algumas colocações. E aí aquilo que ele fizer de colocação, e eu achar que não está de acordo com a Bíblia, eu vou dizer que não é ele. Ele fala, mas não fui eu que escrevi a Bíblia. Sempre vai ter, eu acho que, uma desconfiança, né? Por exemplo, vamos comparar aí Chico Xavier, por exemplo, que foi alguém que também era uma pessoa quase perfeita, né? Ele também foi... as pessoas não acreditavam nele, né? Vamos supor que ele fosse Jesus Cristo. As pessoas não acreditam. Eu já ouvi gente chamar ele de charlatão hoje em dia. Já ouvi falar com pessoas que falam, poucas, mas uma pessoa falou para mim, ele foi o maior charlatão que existiu. Eu vou discutir com essa pessoa? Não tem nem o que discutir, né? Falei, você acha isso? Inclusive, o pessoal julgava ele porque ele comia carne, né? Então, assim, é difícil. Eu acho que a humanidade sempre vai. Até porque... Ele comia carne? Ele comia. Então, mas o que Jesus falou sobre isso? Então, Jesus não comeu nem peixe. Todo mundo fala que Jesus comia peixe. Quando se pergunta para Jesus sobre aquilo que poderia ou não comer, o que Jesus responde? Ele fala que não é o que entra pela boca do homem que deixa ele impuro. Isso. É o que sai. Mal é o que sai da boca do homem. Então não adianta eu comer carne... É a mesma história dos gays, né? Dos gays. Falam, Jesus, se estivesse aqui... por exemplo, tem religiosos que julgam, mas a gente sabe que se Jesus estivesse aqui, ele não ia julgar. Mas na Bíblia... Mas sempre existiu, mas não fala, porque quem escreveu foi o homem que escreveu como ele quis. Claro que certamente era um outro tipo, talvez, de homossexualismo, sei lá, né? Um outro tipo no sentido assim, não é como é hoje. Mas com certeza Jesus não julgaria nunca, né? Não ia julgar nunca aquela pessoa. Ia acolher, né? Então, assim, eu sempre penso nisso. E aí, quem não acredita vai falar, não é Jesus, não. Jesus não ia achar bonita a pessoa ser gay, entendeu? Sempre vai ter. Filho, não peca mais. Engraçado que, às vezes, as pessoas têm a tendência de trazer Jesus à sua imagem, seu pensamento, né? Eu acho que Jesus é da forma que eu penso, não da forma que Jesus realmente é, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma série chamada Messiá, da Netflix, que ela trouxe esse pensamento para a época atual. Como que chama? Messiá? Ela fala que, na verdade, veio um novo Messias, no novo tempo, o tempo de agora. E ela foi muito criticada pelo mundo inteiro, tanto que nem teve uma continuação justamente por causa disso, porque se faz uma referência à imagem de Cristo. O cara é cabeludo, o cara é barbudo, o cara chega justamente na Palestina, fazendo aquela parte dele, entendeu? Então, tipo assim... Mas é interessante porque a visão do atual, como ele seria recebido agora, né? E aí tem toda a vertente de que naquela época, de que forma que eram feitos os milagres que a gente entende hoje que não são milagres, né? E ele mostra isso no agora, né? Então, tipo assim, e a revolução, qual era a revolução? A revolução sempre foi a revolução interior, né? O externo era necessário ser visto para que eu pudesse refletir o interior, né? Mas muitas das vezes a gente sempre busca o externo, né? Para a gente, os nossos olhos têm que ver, o que o nosso coração sente não é tão importante, né? O que a nossa mente, que a nossa razão sente não é tão importante. Isso que eu acho muito interessante da fé e da razão.
a gente racionalizar uma situação, por exemplo, como a parte do ócio, igual foi falado mais cedo. Se eu trago a razão para este processo, eu entendo que a forma que eu vou trabalhar ele vai ser produtivo. Mas se eu trago somente o sentimento, ele vai ser extremamente negativo. Então, se eu equilibro, eu tenho os dois juntos. Eu tenho o trabalho e tenho a ociosidade que me ajuda, né? E aí, dentro dessa questão, eu olho assim para aquilo que hoje traz. Então, eu fico pensando comigo, eu, Adelaide, como é que eu receberia? Porque eu conheço um Cristo hoje trazido de várias informações de 2000 anos atrás por diversas pessoas. E se ele aparecesse na minha vez, será que eu acreditaria que era ele? Né? Falando do jeito que ele falava, uma pessoa que questionava, uma pessoa que chegava para você e falava assim, é isso? Né? Com muita segurança. Como será que eu ia passar por ele e ir embora e saber que Cristo passou por mim? Entendeu? Depois, quando alguém falasse, você fala, não acredito que eu perdi a oportunidade. Entendeu? Justamente por esse processo. Uma vez eu vi Jesus era revolucionário, falaram isso para mim. E eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, Jesus era revolucionário. Era, porque ele era diferente do que, né, as outras pessoas de quem tinha o poder. Então, se Jesus viesse hoje, ia ser também revolucionário, porque ia ser diferente, né? E ia ter o conflito, porque não ia bater com o que a maioria, né, com que os poderosos, com o que eles determinam. Então, realmente, sempre teria um conflito, eu creio, que a humanidade não ia aceitar fácil, não. Exatamente. E que nem conflito de interesse, por exemplo, olhando pelo lado da última frase, que ele fala quem seria o Sinédrio, quem seria o Império Romano. Se percebesse que esse homem, intitulado Jesus, tivesse trazido algo diferente, o que será que teria acontecido com ele? Com certeza a mesma coisa, só que na atualidade, né? De uma forma mais sinistra, vamos dizer assim. Porque iriam sumir com ele, acho que não iria fazer exposição dele da morte como foi anteriormente. Ah, sim. Né? Deixa eu relembrar um pouquinho vocês aqui, a maioria de vocês são muito jovens, não vão lembrar disso. Existia uma novela chamada Roque Santeiro, lá por volta dos anos 80. Qual que era o mote dessa novela? Sim, aquela mocinha, a atriz famosa e o... A Regina Duarte. Qual era o nome dela? Regina Duarte? Regina Duarte, é. Aquela mocinha, né, José? Mocinha. Ela era mocinha na época, era mocinha. Né? Então, qual que era o que a novela fazia? Bom, só para a gente lembrar. O Roque, ele era um cara que morreu... Mentira. Acharam que ele tinha morrido. Aí, à medida que ele morreu, aí passa um determinado dia, aí as pessoas começam a fazer orações e começam a obter milagres em nome dele. Sim. Entendeu? Então, ele vira como se fosse assim, Aparecida, mas não é Aparecida, é Roque. Entendeu? Um determinado dia, o cara aparece na cidade e fala, não, eu não morri nada, eu estava em outro lugar, eu sofri um acidente, mas sobrevivi, estava morando lá, e agora eu voltei. Agora eu arrebento a cidade, eu arrebento a economia da cidade. Acaba até com os milagres. Porque, entendeu? Porque não tem mais a igreja, não tem mais a procissão, não tem mais nada, e eu acabei com a economia da cidade. E aí, o que fazia a igreja? A igreja falava assim, não, você não pode aparecer. Não pode aparecer. Porque se você aparecer, você acaba com a nossa fonte de renda. Aí vem o prefeito. Então, o que seria a igreja? O Sinédrio. Vem o prefeito e vai falar assim, não, você não pode aparecer aqui. Some daqui, porque se você aparece, você acaba com a economia da minha cidade. Então, esse cara, ele que foi a solução, ele virou um problema agora. Então, eu não sei se quando esse tema que foi proposto pelo Alain, talvez tenha sido um pouco depois do Roque Santeiro, mas ele fala, poxa, mas será que se Jesus volta hoje? Porque aí ele não seria mais o Jesus mito que foi colocado pelas religiões, mas ele seria o Jesus verdadeiro. E será que o Jesus verdadeiro iria concordar com tudo aquilo que é colocado pelo Jesus mito? Né? O Khalil Gibran, ele fala, o dia que Jesus de Nazaré se encontrar com Jesus dos homens, eles vão ter sérios desentendimentos. Né? Porque os dois talvez não pensem da mesma forma. Né? Então, eu acho que é uma provocação interessante, porque, e talvez a doutrina espírita, será que nós não seríamos também detratores? Será que a igreja também não seria detratora? Né? Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que trazer para nós mesmos. Né?
Carlos, agora a gente está vivendo um mundo, né, numa época que a gente está podendo presenciar tanta mudança, tanta coisa, tanta loucura, tanta verdades que a gente não sabia, né, de manipulações, de que às vezes a gente é um bonequinho, a gente é manipulado, a gente é manipulado pela mídia, por tudo, o tempo inteiro. Que a gente vê que, não que Jesus foi uma manipulação, mas tudo que a gente sabe sobre Jesus foi o que nos contaram, né? A gente até estava lá, mas a gente não lembra. Então, assim, eu vejo aquele History, tem vários programinhas, né? E tem a coisa da história, e vai contando. Eu adoro assistir aquilo lá, porque eles deixam algumas dúvidas também, eles dão duas opções, né? Muitas vezes, para a gente seguir, que foi aquilo, ou coisas que não foram provadas, que você não tem certeza pelos achados lá, entendeu? Então, assim, às vezes eu fico pensando, de repente, tudo isso aqui, agora que a gente está vivendo, a gente não sabe se é verdade o que estão passando para a gente não sabe como é que vai ser daqui uns anos contado, entendeu? O que a gente está vivendo. Sim. Se foi tudo armação, se foi tudo mentira, se a gente está vivendo a mentira aqui, né? Porque existe um interesse maior de algum lugar, é um negócio surreal, eu acho. Às vezes eu paro e penso que a maior ficção do planeta que a gente podia viver, que foi a pandemia, a gente viveu, né? E foi verdade. Eu só fico pensando, o dia que a gente desencarnar, o que será que a gente não vai saber, né? O dia que a gente retornar o plano espiritual, tipo, olha, você estava... Né? Então, assim, é doido, né? É doido, né? Mas vamos lá. Vamos lá para a introdução. Quem poderia ler a introdução, por favor? Posso ler, Adelaide? Obrigada. Eu vou ler do livro, tá? Por causa do reflexo. Tá bom. Este capítulo tem por objetivo fazer um estudo mais pormenorizado do período que vai das primeiras pregações dos discípulos de Jesus após o seu desencarne até o reconhecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Entendemos como cristianismo primitivo a fase anterior ao seu vínculo com o poder político do Império Romano. Neste período, ocorre a disseminação dos verdadeiros ensinos do Cristo através de genuínas lideranças religiosas, desvinculadas do poder temporal e associadas à verdadeira espiritualidade. Vamos procurar entender como as palavras de Jesus foram desvirtuadas, seus ensinamentos deturpados, suas lições, testemunhos de humildade e de fraternidade transformados em ostentação, luta pelo poder e por riquezas materiais. O ensinamento do amor ao próximo e o exemplo do perdão convertidos em perseguições, tortura, ódio, guerras e destruição, cínica e falsamente empregados em nome da defesa das mensagens do Cristo, como se possível fosse considerar santa a agressão à liberdade de consciência e à vida dos irmãos. Então, alcunhados de hereges. Então, a gente vê que nesse capítulo a gente vai entender como que foi a partir de Jesus. Jesus veio, trouxe aqui uma nova revolução, algo a ser visto, algo a ser, né, entendido. E aí, a partir disso, houve todo um caminhar, né, construído em cima de tudo aquilo que ele trouxe como essência. Então, a gente vai identificar agora como que foi todo esse processo até chegar esse sincretismo católico. Como que, de repente, aquela pregação de Jesus falando sobre compaixão se tornou algo ritualístico, a ponto de eu não viver aquilo que ele disse, sim, vivenciar momentos dentro de um lugar, mas eu não vivencio a essência do que aquilo me traz, né? A grosso modo, vamos dizer, é o que o tema traz para a gente hoje, né? No caso, o capítulo.
O ponto 12 aqui, ele fala sobre os trabalhos e as pregações de discípulos. Então, ele explica para você como que foi que iniciou, né? Como que os discípulos fizeram, de que forma que eles foram, onde começou, o que Jesus trouxe para eles, né? Quando a gente lembra de todo esse estudo que o Evangelho nos trouxe, que os evangelistas nos trouxeram, que todas as pessoas que escreveram aquilo que Jesus disse, ou traduziram de alguém que disse, ou pegaram, vamos supor, como foi de Paulo, e trouxe aquelas cartas, porque foi uma vivência, né, muito positiva referente a isso, eles fizeram. Eu grifei aqui algumas partes que eu achei importante desse 12.2, né, que ele coloca assim: no início, os discípulos se mantiveram ligados às leis mosaicas e frequentando os cultos nos templos, mas, ao mesmo tempo, enfrentavam os sacerdotes e os fariseus devido aos relatos que faziam sobre os ensinamentos, os milagres e a ressurreição do Cristo. Eu sempre lembro de quando a gente vai estudando sobre Jesus, que antes de Jesus ressuscitar e os apóstolos verem a ressurreição dele, muitos deles ainda estavam entre acreditar que ele iria trazer o reino dos céus e não acreditar. Quando houve a ressurreição deles e eles acreditaram naquele processo dentro daquilo que Jesus trouxe para eles, eles começaram a pregar. Mas eles não deixaram de vivenciar aquilo que ainda fazia parte do movimento que eles viviam. Porque a gente entende que é gradual. Se eu olhar para mim hoje, eu percebo que para eu estar como espírita hoje, eu saí de um movimento católico. E se eu sair de um movimento católico, eu tive que mudar algumas concepções, mudar alguns entendimentos e aprofundar em algumas questões que talvez, se eu ainda permanecesse com esse pensamento, eu não acreditaria, né? E aí você ainda fica se debatendo, porque até você falar que você é espírita leva um tempo gigantesco para você assumir, porque você não assume. As pessoas perguntam, você começa aqui: eu estou assim, só conhecendo, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã, até o ponto que você fala, sou espírita. E quando você diz isso, você percebe que você carrega um peso, porque aí as pessoas começam a te perguntar para você justificar. Então, eu fico imaginando na época dos apóstolos, né? Esse questionamento para eles, porque antes de Jesus não existia um cristianismo. Até porque a gente entende que cristianismo provém do nome de Cristo, né? E veio bem depois, na época de Paulo, que foi dito isso, né? Não foi nem nessa época deles ainda. Aí tem essa parte aqui que fala: os discípulos saíam em diversas direções para as pregações dos ensinos de Jesus e periodicamente retornavam a Jerusalém, onde fora fundada a Casa do Caminho, que se situava na estrada de Jope, saída de Jerusalém, e foi o primeiro núcleo cristão onde eram recebidos os necessitados e doentes, servindo igualmente para as reuniões evangélicas, onde eram rememorados os feitos de Jesus. Se eu olho para essa época, isso tecnicamente não existia, né? Houve uma reforma nesse ponto, porque eu recebo a todos, né? Se tem alguém precisando de auxílio para aquela vivência, ele era recebido nesse local, né? Era um local de amparo, né? Era um local de aconchego, né? Poderia eu não continuar, e não era pedido para você se converter a isso se você precisasse de ajuda. Eu te ajudo, se você quiser, você fica, se não quiser, você vai embora, né? Se você quiser continuar seguindo os seus preceitos, você permanece seguindo, se você não quiser, você segue a gente. Mas era por livre escolha, não tinha a opressão de você ser algo, né? Em contrapartida, você olhava que isso estava dentro desse movimento, algumas pessoas estavam com medo de perder aqueles fiéis, porque foi o que o Carlos falou, né? Sobre eu tenho aqui o templo na época de Cristo que vendia lá o cordeiro, vendia a pomba, vendia não sei o quê para o sacrifício, e de repente Jesus fala que acaba com isso, porque não é assim que funciona. E aí, com o tempo, eu vou perdendo dinheiro disso. Vai diminuindo as pessoas que estão movimentando aquele local. Então, eu preciso fazer com que elas continuem. E vai ser na base da opressão, né? Porque é muito mais fácil eu ir pela briga. E deixa eu fazer uma colocação aqui para você. Eu tenho muita fé na Virgem Maria. A doutrina espírita explica isso muito bem para a gente, e a doutrina espírita ela tem um respeito e um carinho muito grande por Maria, como todos nós temos. Ponto. Como Jesus entenderia ele chegando hoje em Aparecida? Será que... É um questionamento que eu estou fazendo. Será que aquilo ele veria como algo dentro daquilo que ele ensinou para a gente? Entendeu? Não estamos fazendo uma crítica a Maria.
estamos questionando aquilo que nós estamos fazendo com a religião. Entendeu? Aquilo que nós fazemos com a imagem. Poxa, Maria, para a Aparecida, não virou a mesma história do rock santeiro? Né? E aí você vai falar assim, mas tem muita gente que vai lá e se cura. Sim, então tem um ponto positivo. Tem muitas pessoas que, através da fé, elas conseguem realmente obter muitas graças, vamos dizer assim. Mas existem muitas pessoas também, e eu não estou dizendo aqui que é a igreja em si, eu estou falando de pessoas, ser humano, que acabam também se aproveitando disso. Né? É o mercado da fé, o mercantilismo da fé. Isso não acontece só em Aparecida, acontece em Guadalupe, acontece em Juazeiro, e eu não estou dizendo que seja ruim, talvez nós precisemos disso. Tá? Talvez a gente precise de algo mais materializado para a nossa fé. Mas será que Jesus chegando e vendo isso, será que a reação dele seria positiva? Né? Boa noite, Fabiano. Oi? Boa noite. Eu acho que a gente é doutrinado isso. Está dentro da nossa cultura. A gente nasce assim. E eu acho que o conhecimento é a libertação. Você começa a estudar mais religiões, ver outros contrapontos, né? Você começa a abrir um pouco mais a sua mente para esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente não precisa nem de igreja, de centro, né? Se a gente for refletir de verdade, nós somos, né, a igreja. Nós somos o nosso centro, né? Então, e aí você começa a ver muito mais a necessidade espiritual do que a parte material. Né? Para o seu caminhar, para a sua evolução e até mesmo, né, para a sua própria devoção. Você não precisa ir até Aparecida para ter uma devoção a Maria ou mesmo a fazer uma prece e se conectar a ela. Isso pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora. E quando as pessoas entendem isso, ele acaba com esse mercado. Né? Ele acaba com esse mercado. Mas é tudo muito complexo também, né, o Carlos? Porque se você for ver, é óbvio que a exploração é errado, com certeza. Mas, por outro lado, você vê a própria questão de doação, de uma igreja lá, da oferta, que a intenção, o intuito é ajudar a comunidade, as pessoas, e a se manter. Só que aí você para e pensa, claro, tem funcionário, tem que ter alguém para limpar, para lavar, que não vai fazer de graça, né? Uma igreja, uma catedral de São Dimas, por exemplo, tem que ter, eles têm empregados registrados, tem a lei trabalhista que tem que cumprir, né? A igreja lá de Roma também manda, ok. Mas daí você começa a ver o exagero, a ostentação, as reformas, né? Que assim, sem julgar, a gente questiona, né? E não é só a Igreja Católica, é qualquer outro lugar, né? Você vê. Então, assim, é muito complexo tudo, essa questão da exploração, porque é muito limítrofe ali de você acreditar que aquilo ali o fiel quer ir para Aparecida e quer comprar e levar uma lembrança, aquele dinheiro da lembrança vai para onde? É tudo muito, né? Muito complexo. O ser humano é muito complexo. Então, assim, às vezes eu questiono isso também, eu penso muito nisso, sabe? Eu fui para Roma, visitei aquelas igrejas, aquelas coisas. Gente, é tudo mármore Carrara, é tudo... É ouro, é um negócio absurdamente absurdo. Como era tudo feito, né? Como é que foi tudo aquilo? Quanto dinheiro tem? Já na época devia ter, né? Sei lá. Então, assim, é muito, muito complexo. Quanto tem de dinheiro hoje? Também o Vaticano, né? Quanto tem de dinheiro hoje? Eu nem julgaria o errado. Não estou necessidade. julgando.
Então, eu estou questionando assim. Outro dia eu vi aí numa rede social uma palavra do Papa falando sobre isso, sobre a fome, sei lá o quê. Aí eu questiono, sabe? Não estou julgando ele, não, mas estou questionando. Ele é o chefe da Igreja Católica. Eu também estou julgando sem saber, eu não sei o que tanto a Igreja Católica faz assim para ajudar essa fome na África, sei lá onde. Mas a Igreja Católica lá de Roma, que eu estou falando, é uma política, uma politicagem também, porque eu não vejo ela abrir mão de tanta coisa, assim, da riqueza, das terras que a Igreja Católica tem para ajudar a humanidade. Existem obras sociais, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer. Eu estou falando em grande número, não estou falando em ajudas, é claro que tem, toda a igreja, todo cristão, que seja cristão mesmo, né, que use o nome de Cristo, ele tem que trabalhar com a caridade, é óbvio, e ajudar o próximo. Mas eu estou falando assim, nessa coisa tão magnífica, essa magnitude que tem a igreja, que a gente sabe que tem, né? Essas igrejas, esses templos, né? Como a evangélica agora, hoje em dia também tem, né? Algumas, Universal, etc. São igrejas que você vê que são enormes, são templos maravilhosos e tudo de primeira, né? Então é complicado, né? É difícil, é muito complexo tudo isso. E a gente está falando... Ai, desculpa, pode falar. E a gente está falando aqui de matéria ainda, né? Mas outro ponto que tem, né, principalmente da Igreja Católica, é a informação. Né? Por exemplo, a Biblioteca do Vaticano tem informações riquíssimas que é restrita a pouquíssimas gente. Entendeu? Então, que para mim, de novo, é uma das libertações do homem estar no conhecimento. Se a gente talvez tivesse acesso às informações mesmo. É aquele livro, lembra aquele filme, o livro, né, O Nome da Rosa, é justamente sobre isso, né? Uhum. Era você, quando você lia lá o tal livro, você morria, porque eles botavam veneno, que era para você não, né, para não ter o conhecimento, para você não descobrir. É complicado, porque é o homem, né? Porque as religiões são comandadas por homens, seres humanos, né? Esse que é o problema. Então, e o que é interessante dentro de tudo isso, né, para a gente trazer, é justamente essa parte, né? Igual, vamos supor, a gente falando aqui da Biblioteca do Vaticano. Aí a gente se pergunta quantas pessoas, às vezes, teriam discernimento de compreender o que está escrito lá e trazer para a essência disso, se eu não me preparei para a leitura disto, né? Tem um filme, eu sou apaixonada por filme, já percebeu, né? Mas tem um filme chamado Corpo, muito antigo, do Antônio Bandeiras, que retrata isso. Que, assim, dependendo da informação que chega até você, você não sabe o quanto aquela pessoa ela está impregnada, talvez com uma verdade que ela acredite, a ponto de não perceber que uma outra verdade pode vir a quebrar um castelo que ela construiu. E aquilo para ela era uma verdade, era uma essência. Eu lembro da cena de um padre se matando porque ele acreditava na ressurreição. E para ele aquele era o corpo de Cristo, e se aquele era o corpo de Cristo, não teve ressurreição. Então a fé dele era baseada somente num falar de alguém para alguém, e não no que Jesus fez. Né? O que Jesus fez, o que Jesus trouxe, as verdades que ele trouxe com os exemplos dele, o quanto ele mostrou, não teve importância. Né? Para depois, no final do filme, você descobrir que, na verdade, nem era Jesus, era um pai que colocou o filho para fazer o mesmo caminho que ele, entendeu? Crucificou o filho dele, tá lá o corpo do cara, entendeu? Então, assim... O que você está falando é interessante. Eu vi hoje uma figurinha, assim, claro que era sobre política que estava falando, mas era uma analogia nisso. Tá lá Jesus com os dois sendo crucificados, e aí tá o povo aqui. E aí eles estão fazendo analogia com a política, com a religião, né? Que de usar a religião para a política. Aí tá a vozinha lá, os quadrinhos no povo assim. Ele fez alguma coisa para ele estar sendo crucificado com os dois ladrões, ele andava em má companhia, boa pessoa ele não era. Aí o outro fala assim, dizem aí que ele fazia não sei o que lá. Então, foi pouco, crucificação foi pouco, devia ter levado um tiro na cabeça. E assim, sabe, foi uma analogia forte,
pesada, pesada. Mas assim, que se você for ver, que volta ao título lá, e se Jesus viesse hoje, né? Será que a gente não ia julgar assim, tem que morrer mesmo, tá falando muita besteira, tá levando o povo a fazer muita coisa, a revolucionar demais. A gente não, algumas pessoas, né? Então, assim, é interessante. É claro que a gente seria diferente nesse aspecto. Mas a gente conversou um pouquinho na aula passada sobre isso, né? A própria Bíblia, que é um livro que todos têm acesso, poucos conseguem tirar a real essência daquilo. Então, realmente é verdade. Você tem que estar preparado para ler também. Não adianta, né, você só ter acesso à informação. O homem é fruto dos seus encontros. Lembra que a gente sempre fala essa frase? Então, se eu sempre me encontrei com uma cultura que dizia que Jesus ressuscitou, se ele não ressuscitou e eu achei o corpo, então desmoronou meu castelo. Se eu tinha uma... Por isso que é interessante, gente, a diversidade. Porque aí eu escuto algo aqui, escuto algo ali, vejo, né, essa diversidade, e aí eu construo, não sobre areia, mas eu construo minha casa aí sobre a rocha, né? A minha cultura sobre a rocha. Então, por isso que é interessante, a diversidade é muito interessante para que a gente possa também, né, ver outras fontes, né, beber de outras fontes. Né? E lembrar que Jesus, às vezes, falava por parábolas, porque justamente as pessoas não estavam preparadas para a verdade que ele fosse trazer. Então, às vezes, contando uma história, trazia a essência daquilo que ele precisava que as pessoas entendessem, para aquele momento, para aquela vivência, né? E a gente tem mas que estar também aberto, as pessoas interpretam também como elas estão preparadas para interpretar, né? Que nem aquela história interessante que aqui, que é na doutrina espírita que eu fui, né, saber, que eu não sabia, né, da questão do dilema lá de Lázaro, né, de ressuscitar ou não, né, que ele não tinha morrido, etc. Sei lá, Você vai falar isso para uma pessoa que é católica, que é, né, doutrinada aquilo, ela te manda embora, né, te chama de louca, te fala, você é doida, né, e não aceita, então é bem complicado também as interpretações, né? A gente tem que fazer filosofia mesmo para poder respeitar o outro, ouvir o que ele está falando, e não existe verdade absoluta, e pronto. Senão fica bem difícil, né? Dando continuidade, né, aqui no texto, a gente percebe que ele explica como que foi toda essa vivência, como que foi a construção do caminho. Não ficou só ali em Jerusalém. A gente sabe que ela se propagou, ela foi para outros lugares, né, para outros cantos. E aí a gente vem aqui com os outros apóstolos, né, do 12.3, né, que ele coloca que como os apóstolos, além dos discípulos, podemos citar Matias, que foi escolhido para substituir Judas Iscariotes, Paulo, Estevão, Barnabé, Marcos, Lucas, Erasto, Timóteo, Tito e tantos outros no século I. Aí ele começa a falar já do cristianismo, aliás, da vivência da Casa do Caminho no século I, né? E dentro disso, a gente entende que se a mensagem era eu vou propagar o que Jesus nos trouxe, essa boa nova, dessa nova vivência, dessa reforma, né, interior para o externo, vamos dizer assim, que não era tão concebido dessa forma. Eu tenho que levar isso para mais pessoas, eu não posso deixar somente nesse meio, eu estou indo atrás de uma cultura diferente, de pessoas diferentes, com movimentos diferentes, aonde eu vou trazer algo, né, para eles. Paulo mostra muito isso, quando ele vai para os lugares, ele entende que eu não posso, às vezes, fazer com que a pessoa aceite os preceitos de uma certa religião, porque às vezes ela não está preparada para aquilo, a cultura dela não diz isso, né? E com isso você vai percebendo esse movimento e esse crescimento, e automaticamente isso vai se moldando as regiões, né? No 12.4, por exemplo, ele fala sobre as primeiras assembleias, né? Eclésia, que em grego significa assembleia, reunião de pessoas, ou simplesmente igreja, termo que não significava o edifício, a construção, mas sim a comunidade, o agrupamento dos fiéis na mesma crença. Essas assembleias eram dirigidas normalmente por um ancião, o mais envolvido, escolhido entre os frequentadores. Este dirigente era citado por Paulo como diácono.
palavra grega que significa servidor ou homem de serviços. Com o passar do tempo, já sob a influência romana, os diáconos passaram a ser responsáveis pela administração dos bens e das eclésias. Quando eu li isso aqui, eu fui pesquisar, eu não lembro qual livro que eu cheguei a ler, mas tem momentos que dentro dessas primeiras assembleias eram escolhidos desses anciãos, mas às vezes eram mulheres, porque a questão não era o que tinha, mas o conhecimento que você tinha frente àquele movimento, daquele local. Às vezes era um casal, às vezes eram mais de 2 pessoas, sempre era um que iria dirigir, porque ele tinha um bom conhecimento a respeito daquilo, né? Assim como Pedro dirigiu, assim como Paulo dirigiu em alguns momentos, assim como Áquila às vezes fez também essa direção. Sempre tinha um responsável numa cidade em específico, naquela casa, naquele movimento. E aí foi crescendo esse processo, né? E hoje a gente olha, né, assim, né, voltando de novo, porque o mais conhecido que a gente tem desde o ano 300 até hoje é o catolicismo, a gente entende que algumas coisas foram tiradas. Hoje em dia você entende que o diácono na igreja, ele representa o ajudante do padre, né? Que aqui você entende que a função do diácono é o serviço, é total serviço, né? Mas é um serviço em cima de quem? Em cima daqueles que estavam ali, porque eu vou passar para ele como que funciona, eu vou direcionar. A hora que tiver uma nova casa para ser construída, ele vai até lá, talvez ele seja aquele primeiro ancião, até escolher um novo e por aí vai. E isso foi de grandes proporções, né? Mas para cada região, a gente percebe, para cada cultura, começa a ter aquele investimento, você percebe que já foi mudando esse processo. A gente entende que o pensamento também foi crescendo, né? Essa mistura de cultura, de vivência, também foi modificando. Acredito eu que a filosofia naquela época foi bastante, não vou dizer contrária, mas foi difícil deles aceitarem a filosofia da época, juntamente com essa parte do cristianismo, vamos dizer. Porque a gente percebe que aqui no século II, né, que já começam os apologistas, né, a defenderem, eles traziam esse movimento. Eu não lembro agora um dos apologistas aqui que eu tinha lido, mas já fiquei tão empolgada aqui que eu até esqueci. Mas tem um deles que defende a filosofia, acho que é Clemente, que ele fala que a filosofia, né, ela traz a emoção, não é com a racionalidade da filosofia você conhece melhor a Deus, né, da essência dele. Não é só o logos, né, tipo a unidade divina, a vivência divina, né, aquilo que rege o universo. Existe alguém que rege aquilo, aquele alguém é Deus, né, naquela concepção dele para aquela época. Então, ele entende que os filósofos que viviam, né, o processo, quando a gente olha para a filosofia clássica, né, Sócrates falava das virtudes, da vivência das virtudes, a gente entende que a virtude, naquela época, concebida às vezes no movimento de Sócrates, era o que você fazia de melhor. Se você era bom em ser um artesão, a sua virtude era artesão, era o melhor que você fazia. E aí aquilo se tornava a sua excelência, né? E com a visão do cristianismo, né, do Cristo, você entende que você trabalhar a bondade para você no seu coração de uma forma que ela seja bem vista, ela vai ser a sua excelência, né? Já não está mais uma ação, está numa emoção, está numa vivência de um sentimento. Então, você trazer essas informações que certas culturas trazem, certos ensinamentos, certas crenças trazem, juntando com esse cristianismo, vindo essa miscigenação de informações, para uns foi muito difícil, né, a aceitação, né, que teve toda essa constância, teve toda essa perseguição, teve toda, porque assim, não que querer ser imposto. Eu lembro de uma aula que o professor estava falando para a gente sobre a filosofia cristã, né, na faculdade. Ele pegava e falava assim: você tem ideia que quando você fala da filosofia cristã, né, o pensamento cristão, tem às vezes regiões que nunca ouviu falar de Jesus, mas vive o pensamento cristão, não tem nem ideia do que é cristianismo, mas vive o pensamento cristão porque ele foi colocado ali, né? E são 2000 anos aí de existência até aqui. E se você perguntar quem é Jesus, ele nunca vai saber responder. Mas se você perguntar para ele o que você tem que fazer de melhor para o outro, ele fala que você tem que ser bom para o outro, você tem que fazer a caridade para o outro. As outras religiões trouxeram isso, trouxeram da forma delas. Mas quando ele traz, a gente entende que ali tem algum pensamento nesse sentido, né? Trazendo por esse processo. Aqui no 12.2, né, o século se caracterizou aliás, o século II
se caracterizou pela defesa do cristianismo diante do paganismo e do judaísmo. Os núcleos cristãos eram mais importantes nesse período são Jerusalém, Cesareia, Damasco, Antioquia, Alexandria, Roma, Corinto, Tessalônica, Filipe, Colossos e Pátimos. Os personagens mais importantes foram os apologistas, aqueles que fazem a apologia ao cristianismo, dividido entre apostólicos, os que escreveram o cristianismo, e os contraventistas, que polemizavam com os pagãos e com os judeus, e principalmente com os gnósticos, né, que defendiam a doutrina cristã. Dentre os apologistas, que mais se destacou foi Flávio de Tiro Marte, que nasceu em Siquém, na Palestina. Ele procurou uma conciliação entre o paganismo e o cristianismo. E aí você entende essa importância desse movimento, né? Eu preciso, não vou dizer que eu preciso, quando você vai estudando a história dessas pessoas, você entende que eles se apaixonaram por aquele processo e eles queriam que mais pessoas conhecessem, que mais pessoas entendessem. E aí eu parto do princípio que eu sou o divulgador disso e eu vou correr atrás para mostrar e para defender, né, de todas as formas. E não é só assim, né? Então sempre tem algo novo que traz algo novo, que traz algo novo, né? E aí o que vocês têm a dizer sobre isso? Porque eu, quando eu falo que eu não começo a falar, não paro mais, né? Então eu ainda vejo muita filosofia dentro do cristianismo, né? Se você pegar ali, né, a época vivida e os pensamentos filosóficos da época, você consegue fazer um paralelo, que talvez foi o que os gnósticos fizeram na época ali, né? Esses paralelos, essas junções, se é que não teve, né? Isso que talvez até tenha um pouco da influência filosófica da época, né? Da Grécia. E o engraçado, né, de tudo isso, que o catolicismo, a base, né, de muitos dos ensinamentos, ele passa pelo grego, né? Não vou dizer nem que ele vem do grego, mas ele passa pelo grego. Então, você tem bíblias em grego, algumas traduções em grego, né? Vindas do grego. Então, ali aí eu já vejo uma grande influência grega, né, dentro do cristianismo também. Então, eu acho que é isso aí, né, que te vê, né, essa parte. Como tudo no mundo, né, existem os que criam ali as barreiras, né, querem criar uma certa dominação, eles vão minando, né, alguns pensamentos para que prevaleça os pensamentos deles. exatamente, né? É assim, eu tenho, quando eu comecei a estudar um pouco sobre este capítulo, eu fui indo na história, assim, e eu me peguei muito na parte de Constantino, que já é no século III, né? Que quando você olha para a história, né, falando sobre todo esse processo, você fica se perguntando de toda essa movimentação. Você percebe que, às vezes, assim, voltando àquilo 12.6, né, os teólogos, sábios, estudiosos, principalmente os alexandrinos e africanos, encontraram um campo fértil nas especulações sobre as questões religiosas. Neste século, começa a se moldar a doutrina cristã conduzida pelas igrejas das principais cidades do Império Romano, que aos poucos vai dando forma ao que mais tarde viria a se caracterizar como a doutrina católica, apesar de sempre se rotular como sendo doutrina cristã. Aí, voltando um pouco no que você falou sobre essa imersão de um pouco da filosofia, né, grega, né, dentro disso, a gente percebe que o pensamento sempre é este, né? Quando você começa a estudar, né, a religião em si, tem muita coisa dogmática, muita história, que às vezes você não consegue fazer a ligação das informações. Mas quando você eleva o pensamento a Deus, e você entende desse Deus transcendente, ele supera tudo aquilo que você acredita, né? Hoje, a gente, dentro da doutrina, a gente entende que Deus é uma energia cósmica, é o fluido universal, é tudo envolvido, é muito mais. Quanto mais você
tenta descobrir, você sabe que você não está pronto para este conhecimento ainda, né? E muitas das vezes a nossa, vamos dizer assim, o nosso orgulho, né, humano, né, nos faz não querer enxergar que somos pequenos demais para as informações que ainda não são propostas para a gente, né? Se a gente já tem essa percepção de que quanto mais você conhece, menos você sabe, imagina aquela época que não tinha esse discernimento. Então, onde estava prevalecendo ainda a necessidade de se manter dentro daquelas informações, né? E de querer fazer com que aquilo se tornasse certo, porque você olha que, no entanto, quando a gente olha para o cristianismo primitivo, a essência do que Jesus trouxe para a gente, que a gente está revivendo isso hoje através do Espiritismo, quando a gente volta a 1500, 1700, 1800 anos atrás, você percebe que eles queriam impor o conhecimento para que mais pessoas tivessem acesso àquilo, mas sem mostrar como era, e sim por através de imposições, né? Talvez por guerras, talvez por alguma coisa nesse sentido. Mas quando você olha para essa questão dessas pessoas em particular que trouxeram esse movimento, falando, olha como Jesus colocava, fugindo um pouco, mas falando um pouco de Santo Agostinho, ele fez isso, ele foi um cara que navegou por todo o conhecimento que ele pôde, né? Em todas as filosofias que ele pôde ter conhecimento, porque ele necessitava da verdade. Ele necessitava preencher o coração dele com uma verdade. Quando ele encontrou a verdade que ele acreditava que era conveniente para ele, que foi dentro da religião, ele buscou aquilo ao máximo porque ele encontrou aquela verdade dele. Enquanto a gente não encontra essa essência que nos faz nos sentir superiores a nós mesmos, a gente sempre vai estar se sentindo inferior à busca de algo. Então, assim, quando você vê toda essa batalha de que tem que fazer uma imposição de certa religião, né, para que as pessoas sigam retamente, porque a gente entende que em muitos dos casos aconteceu isso, né? Eu quero que você siga a mesma religião que a minha, então eu vou te mostrar como é na base da pancada, né? Porque você vai aprender, ou seja, por amor, ou seja, pela dor, ali no braço, sendo que na verdade é com o tempo, né? Então a gente percebe que aquilo que Jesus trouxe lá atrás, ele foi se modificando ao longo da história, porque ele foi criando culturas, e aí a pessoa que vivia numa cidade X falou, acho que pode ser assim, eu posso mesclar isso com isso, posso colocar desse jeito, né? Porque a história vai nos contando que teve vários dilemas, teve várias provocações, teve várias discussões a respeito, né? A gente entende que quando chega na parte de Constantino, né? Para mim ele foi um cara muito esperto, né? Porque entre eu prevalecer uma religião é mais fácil fazer com que as duas se entendam, né? Vamos lá entrar em como um acordo aí nós dois, né? Para que exista um processo, para que não tenha, não vamos dizer essa briga, mas que amenize, porque ela demora-se um tempo para que isso se assente, né? Dentro dessa questão toda, né? Mas e aí, gente, o que vocês acham? Esses caras que você cita aqui, Clemente, Orígenes, né, Tertuliano, essa turminha aqui, são muitos dos caras que vão formar esse pensamento, né? Principalmente Santo Agostinho, que é um cara que vai brigar com muita gente que, segundo ele, seriam os hereges, né? Aqueles que acreditavam, por exemplo, que o corpo de Jesus não é de uma forma, de uma substância diferente daquilo que se imagina hoje, daquele que pensava, por exemplo, na pré-existência da alma, como a gente vai ver depois nas próximas aulas. Então, ele vai brigando com esses caras e, através desses grandes doutores aí, que a gente vai chegar nessa teologia cristã, né? E aí, quando vem a questão do Constantino, é o que você fala. Ele, na verdade, dizem, né, as más línguas, que ele não se converteu, né? Dizem que ele fez uma grande articulação, né, para juntar paganismo com cristianismo, e hoje nós temos uma influência imensa do paganismo ainda, né, na nossa cultura. Vestido Exatamente. branco da noiva vem do paganismo, buquê da noiva é paganismo, domingo, né, que se guardava o sábado, né, hoje a gente guarda o domingo, então isso vem do paganismo, e outras coisas aí, né, que se juntou. Se eu não me engano, a festividade, por exemplo, o dia 25 de dezembro, que é comemorado o Natal, na verdade, nas festividades, né, que é feita em cima de um solstício do sol, uma coisa eu não lembro agora direito. Mas, assim, era a forma que eu tinha de colocar os ensinamentos de Cristo, vamos dizer assim, a grosso modo, os ensinamentos de Cristo dentro de uma situação pagã, para que aquilo continuasse se promovendo. Só que isso foi se perdendo porque foi prevalecendo, na minha visão, né,
foi prevalecendo mais aquilo que era pagão do que a essência do cristianismo, vamos dizer assim. E aí foi passando esse processo. Eu ainda acho Constantino um cara muito inteligente. Viu, Adelaide? Realmente... Adelaide, só um adendozinho. Uma outra herança do paganismo, aqui na minha cabecinha aqui, que, por exemplo, a segmentação dos santos. Lá, por exemplo, eu tinha da função dos santos, né? Porque antes eu tinha o Deus do amor, o Deus disso, o Deus daquilo. Agora eu tenho o santo casamenteiro, eu tenho o santo das causas impossíveis. Então, isso vem também do paganismo, porque eu começo a transformar cada santo num deusinho, entendeu? E Zeus, que era o Bambambam, é Deus, né? Então, assim, ficou fácil para fazer. Você queria falar, Felipe? Está sem som. Está aberto. Agora fechou. Agora abre de novo. Abre de novo. Aí, vamos ver se agora vai. Está me escutando? Agora sim. Agora sim. Ah, tá. E dentro da cultura romana, eu estava tentando falar isso também. É que veio aquela coisa de ter um altar dentro de casa com seus santinhos, que a gente repete até hoje. Então, tinha aqueles santos familiares, o santo do casamento, o santo que você precisava. Isso veio da cultura romana também. Agora, eu estava tentando falar antes, não consegui, acho que tivesse esse problema do som. Eu acho que foi uma época muito rica antes da igreja, do cristianismo virar a religião oficial. Essa época a gente estudou com vocês também, Carlos, onde existiam os filósofos politeístas, os filósofos cristãos e de outras também tendências, e aí você tinha esse debate rico, né, de formas de pensar diferentes. E foi daí Santo Agostinho saiu desse bolo aí também, desse processo todo, né? Só que, ao mesmo tempo, existia já aqueles que não se baseavam tanto na filosofia cristã, como disse o Fabiano, mas era mais no fenômeno do Cristo ter sido ressuscitado, os milagres, e isso é que importava, nada mais, né? E essa herança ainda existe um pouco hoje, né? Dessas pessoas que vão muito só na mensagem de Cristo. Tanto que Martinho Lutero, lá aqui por volta de 1500, ele vai dizer o quê? Solo escritura. Né? Ou seja, só as escrituras são suficientes. Você não precisa de nada além disso. Entendeu? Porque senão você começa a filosofar demais, você vai começar a me trazer problemas aqui. Então, se você lê só a escritura, você vai mergulhar nesse mundo. É como se nós falássemos assim, a gente não vai estudar nada, só as obras básicas de Kardec. Entendeu? Bacana, eu vou ser doutor na doutrina espírita, mas eu vou estar fechado nesse pensamento, lembra da diversidade que a gente falou? E eu não vou saber conviver com a diversidade. Então, por isso que é importante você ter uma cultura ampla e conhecer, claro, que se eu sou espírita, eu tenho que conhecer a doutrina, mas eu também tenho que conhecer um pouco das outras culturas, até para fazer essa tese, antítese e síntese. Né? Só uma coisa, cara, sabe que semana passada eu vi isso, era um debate numa rádio, no YouTube, e que eles falavam assim, aqui é uma discussão doutrinária, a gente só fala o que está na obra de Kardec. Não é para falar mais nada fora da obra de Kardec. Então. Eu achei isso muito... Fica só ali. Né? É zona de conforto, né? Vou ficar só nessa informação que tá tudo certo. Né? Porque o que eu gosto da filosofia é justamente isso, é o ato de questionar. A gente aprende que eu estou aqui para sanar as minhas dúvidas, né? Nem sempre vai ter respostas por agora. Talvez acho que foi na aula de terça-feira agora que a gente estava falando sobre empirismo, né? Acho que era isso mesmo a aula que foi agora de terça-feira de empirismo. A gente está falando sobre isso. Às vezes eu posso fazer uma pergunta, aí ela pode não ter a resposta agora, mas a resposta virá depois. Só que ainda está num processo de maturação daquela resposta, né? E muitas das vezes, quando a gente está ali doutrinado, a gente quer a resposta de imediato. Eu preciso de algo que me responda o agora, mas eu não quero ter a maturação do tempo para me responder. Voltando a Sócrates novo, você olha para ele, por exemplo, que ele só se tornou um filósofo porque alguém chegou para ele e falou assim, nossa, o oráculo de Delfos disse que você é o cara mais sábio. Aí ele falou, peraí, vou ter que descobrir se realmente eu sou. Para descobrir, eu vou ter que sair buscando, e para eu buscar, eu vou ter que questionar.
Só que as questões demais dele levou ele até onde chegou as consequências desse processo. Mas ele não deixou de viver aquilo que ele acreditava, ele morreu por aquilo que ele acreditava. E às vezes a gente se pergunta, será que a gente tá pronto para poder seguir da mesma forma quando a gente, de repente, parar com um questionamento igual a esse? Né? A gente vai conseguir seguir adiante, ou a gente vai dar 3 passos para trás e falar, não tenho coragem, às vezes, de assumir esse questionamento. Porque, realmente, se a gente mergulha na filosofia como inteiro, vai chegar uma hora que, se você não souber parar de questionar momentaneamente para você absorver as respostas das questões anteriores, você nunca vai chegar a resposta nenhuma. E aí você fica perdido ali no meio. Eu penso que, às vezes, muitas dessas pessoas, nessa época, onde o conhecimento, não vou dizer que era limitado, hoje a gente olha, a gente tem uma facilidade muito grande com essa revolução industrial, revolução agrícola, revolução digital, revolução de todas as formas, nosso pensamento está muito mais livre para a gente poder acessar. Aquela época, que era uma época bem rústica, o trabalho manual era extremamente excessivo. O tema de hoje, ele traz isso para a gente. Né? Às vezes, o ócio é necessário justamente por esse processo. Então, se eu estou o tempo todo trabalhando braçalmente, eu não vou ter tempo para pensar. Minha mente não vai estar ligada ao conhecimento. Para muita gente naquela época, o estudo não significava algo bom, significava que é algo para gente rica. Porque quem não tinha proventos não ia saber. E não tinha nem tempo para isso, porque eu precisava sobreviver. A sobrevivência era necessária. Então, nossa, é muito amplo, né? Então, se deixar, eu vou fugir do tema de hoje, né? Então, voltando aqui a... Só coloco só um ponto, a questão de Constantino, né? Na verdade, ele queria acabar com o cristianismo. Como ele diz, na verdade, toda Roma, né? Desde o início. E como eles não conseguiam, né? A cultura cristã, ela estava tão forte, né? Nos devotos, que mesmo matando os devotos, eles não deixavam de ser cristãos. E isso começou a contagiar os próprios romanos. Então, começou a ter romanos acreditando naquela nova religião. Então, da própria cultura romana, né, eles sempre quando eles dominavam, né, isso era um treinamento militar do romano, que quando ele dominava um povo, ele dominava a cultura desse povo, aproveitando tudo que era bom dessa cultura, internalizava, e o que era ruim ele ia eliminando com o passar do tempo, né? Não era algo que você desmanchava essa cultura de uma hora para outra, mas eles iam minando essas coisas que não eram interessantes para eles com o passar do tempo. E o catolicismo, né? A igreja, o cristianismo, na verdade, ele foi da mesma forma. Eles tentaram minar, não conseguiram, viram a parte boa, falou, então tá bom, então a gente vai internalizar isso vai ser parte da cultura romana agora. Só que eles colocam aos moldes romanos. Ele não é o cristianismo antigo. A partir do momento que Roma aceita, ela pega e transforma o cristianismo naquilo que ela acha que tem que ser, né? Que é o apostólico romano que nós temos hoje em dia. Uma coisa interessante que você disse, né, sobre isso, que eu me lembrei agora, né, quando você vai buscar a essência da resposta católica, você entende que é universal, né? Ou seja, eu estou universalizando tudo aquilo dentro de um contexto só, né? E para que aquilo se torne não verdade para todos, mas para aquele momento se torne a unificação daqueles, até mesmo para acabar com as brigas, porque não ia levar para lugar nenhum. Né? Para onde que vai chegar toda essa discussão ou essa briga? Tudo bem que naquela época eram outras vivências, né? Eram outros momentos, mas você percebe que tipo tem hora que você olha estrategicamente falando e pensa, é mais fácil eu ceder agora para eu ganhar depois do que eu tentar ganhar uma batalha às vezes perdida, né? Então é bem complicado, né? Todo esse processo. Mas continuando aqui no 12.8, né? Foi durante o período do imperador Constantino que realizou a grande mudança da atitude do poder central de relação aos cristãos. Os moradores dos pagos, os vilarejos dos impérios romanos, denominados pagãos,
tinham sua crença com base nos deuses romanos, similares aos deuses da mitologia grega. A legalização do cristianismo foi um ato de estratégia política por parte dos imperadores, visto que essa religião se encontrava muito difundida por todo o império, sobretudo nas classes menos abastadas. Eu lembrei aqui de uma coisa que um professor meu na faculdade falou sobre essa parte do cristianismo, porque os cristãos, eles viviam pelo exemplo, não, como é que fala a mesma palavra? Nossa, agora me fugiu da cabeça. Pelo testemunho. Então, eu via que alguém tinha se modificado e aquela pessoa mostrava para mim e falava, aconteceu, eu estava assim e de repente eu fiz isso modificou. Então, o testemunho era muito mais potente naquele momento e era muito mais avassalador, né? O que às vezes a pessoa eles falavam de que forma fazia, ele fazia, e percebi que aquilo mudava também e isso foi crescendo dentro deles, né? Então, é algo assim também que eu acho interessante, né? De você ver dentro desse processo, porque hoje em dia, se a gente olhar para a atualidade, quantas vezes a gente é baseado no nosso testemunho e quantas vezes a gente não racionaliza algo que alguém diz, né? Por exemplo, alguém fala assim, nossa, isso foi um milagre. Automaticamente você vai pensar, tá bom, mas o que a ciência explica? Se é um milagre realmente ou se não é, né? Você vai se questionar dentro desse processo. Se aquilo é verídico ou não. Vai que a pessoa está mentindo, mas naquela época o testemunho era muito importante. É como se não existisse para eles, naquela vivência, né, esses questionamentos muito minuciosos, né? Até que, né, entende-se que os mais estudiosos é que acabavam se dando a oportunidade dessas questões, mas aqueles que não tinham essa oportunidade acabavam vivendo pelo testemunho, o que foi muito avassalador, né? Mas, continuando aqui, o cristianismo passa a ser forte influência do paganismo, visto que o imperador Constantino forçava a fusão dos antigos templos pagãos com a nova igreja cristã. Houve, além da incorporação das edificações, unificação de doutrinas, rituais, paramentos, hierarquia e hábitos. Tudo isso com o objetivo de absorver com maior facilidade os antigos adeptos dos templos pagãos. Várias foram as incorporações dos hábitos pagãos na nova religião que se formava o catolicismo. Utilizando os nichos nas paredes dos antigos templos, que eram usados para a coloração das imagens dos deuses, passam os dirigentes da igreja a ali instalar as imagens de Jesus, de Maria e dos discípulos e dos mártires. Assim surgia a figura dos santos, tanto combatida hoje pela igreja reformada. Adotaram paramentos, indumentárias, ritos, vestimentas, hierarquia, missa, procissão e o batismo ritualizado, bem como altares luxuosos, púlpitos esculpidos, sinos metálicos, uso de incensos e cantos através de corais. As antigas e humildes casas cristãs de atendimento aos pobres e necessitados começaram a dar lugar a templos edificados em pedra com interiores em granitos e mármores suntuosos, frequentados pelas elites dominantes. As paredes e os tetos passam a apresentar pinturas e afrescos renomados. Artistas passando a servir de locais de visitação de obras de arte, desfigurando totalmente aquele ambiente simples das primeiras eclésias. O espírito passa-se de reforma interior e espiritualidade para personalismos e exterioridades. Os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Os que tentavam manter a pureza antiga passaram a criticar as novas posturas, se afastando assim para locais isolados, dando origem aos primeiros mosteiros e às primeiras ordens. São esses pregadores que levam o cristianismo para fora do Império Romano. Surge desta forma, em vez de igreja cristã, a nova igreja conhecida por Igreja Católica Apostólica Romana. Então, assim, vendo por esse processo, é isso que a gente entende, né? Tudo que a gente falou de forma, assim, às vezes muito longe, muito perto, a gente foi e voltou, mas é bem isso, né? Eu lembro que quando durante os meus 35 anos de vida, eu fui católica, né? Muito fervorosa, porque eu vivia na igreja todos os dias. E aí eu lembro que eu fazendo o curso do Ministério da Eucaristia, a justificação do dízimo, não só do dízimo, mas, né, da construção da igreja, era que Deus tinha que viver num ambiente bonito, onde honrasse a presença dele. E na minha pergunta foi assim, tá, mas beleza, mas o dízimo também não é para ajudar as pessoas que precisam, porque às vezes eu posso comprar uma cesta, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, não, para isso existem as doações e para isso existe a ajuda do povo. Nossa, aquilo assim me deixou meio assim, tipo,
eu fiquei perdida, entendeu? Porque eu falei, nossa, eu achava que, tipo assim, era um todo, né? Eu entendo que, às vezes, é legal você ter um ambiente aconchegante, mas para que eu vou gastar tanto dinheiro para deixar algo tão bonito, sendo que eu tô vendo que tem pessoas que precisam de alguma coisa a mais, né? Então, além de eu dar o dinheiro do dízimo, eu ainda vou ter que dar um dinheiro para oferta, e aí isso vai indo e, de repente, você percebe que você está pagando por um luxo que, às vezes, não te pertence. Aí eu comecei a perceber e a buscar melhores resultados para mim, né? Foi onde eu acabei me encontrando com a doutrina espírita, porque ela me trouxe esse questionamento. É o meu esforço que vai fazer com que eu faça as coisas. Eu posso sim ter um ambiente saudável, um ambiente aconchegante, com o meu próprio dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Mas o meu coração vai estar como? Ele vai estar bem com isso ou não? Né? Às vezes o que não me bastava também era a resposta do e se, né? Não ter resposta. Não, é isso e pronto, né? Tem alguma coisa a mais, tem um questionamento. Então, você vê que dentro de todo esse processo da religião, por medo de se perder alguma coisa, você percebe que se poda os questionamentos e as pessoas acabam saindo para outros pontos, para outros movimentos. Mas a gente percebe que o cristianismo não morreu. Porque imagina se com tudo isso que acontecesse, essa vivência não fosse insistida por alguém. Às vezes a gente nem conheceria o cristianismo que a gente conhece hoje. Se talvez estes padres, essas pessoas que entenderam que não era somente esses rituais que fariam disso a religião de hoje, e sim o que se carrega, né, da essência do que Cristo pedia, de ajudar o pobre, ajudar o desfalecido, ajudar o doente, porque assim, tem a gente fala muito de situações físicas, mas tem as emocionais, né, que muitas das vezes as pessoas precisam mais desse auxílio emocional e está cada vez maior a necessidade hoje em dia, né? Porque as pessoas se escondem muitas das vezes em boas visualizações, mascaram suas dores e, na verdade, elas estão lá gritando ajuda, a gente nem sabe como ajudar, porque a gente está mais preocupado em como manter uma casa, um altar muito mais rebuscado, vamos dizer assim, para que as pessoas venham, olhem para aquela imagem e ali peçam e clamem para que Deus ajude, mas eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer minha parte. Né? Então é isso, gente. Acho que eu falei demais. Eu adoro falar, eu fujo demais de todo quanto é contexto, tá? Então peço desculpas, tá bom? E é isso, gente. Não, eu penso assim, eu acho que isso que você colocou tem muito a ver, porque o que ele faz? Ele coloca aqui no livro que você tinha um cristianismo, e quando você junta esse cristianismo com o paganismo, vai resultar no catolicismo, né? Na Igreja Católica. E aí a Igreja Católica vai dominar o mundo, pelo menos do Ocidente, até a Reforma. Né? E mesmo depois da Reforma, ela ainda vai, durante muito tempo, manter uma hegemonia muito grande. Ainda hoje, né? Existe uma hegemonia. Então, aquilo que era um cristianismo puro, né? Ele virou algo que... É claro que tem muita coisa boa dentro da igreja, não vamos dizer que não. Existe muita coisa boa, né? Mas também é esse luxo, né? Como a Ana Patrícia falou do mármore Carrara, né? Então, existe muita coisa, não só na Igreja Católica, mas nas igrejas, de um modo geral, mas a essência, ela se perde um pouquinho, né? A gente se perdeu um pouco nos rituais e esqueceu, talvez, daquele calor humano, né? E isso reflete muito, talvez, na própria sociedade como um todo, né? Você vai ver, por exemplo, se você pega cidades como São Paulo, Rio, as grandes cidades, você vai ver muita riqueza ao lado de muita pobreza. Não vê isso? E parece que isso não sensibiliza mais a gente. Aqui não é diferente, aqui também tem isso, mas numa escala menor. Então, assim, parece que isso já não me sensibiliza mais. Né? Eu ver alguém numa noite, eu estou olhando no meu computador aqui, está 12 graus agora. Então, esse frio de 12 graus, na madrugada, isso deve baixar de 10, isso mata uma pessoa. E parece que a gente não se sensibiliza mais com isso. Isso passou a ser normal. Não é? E, então, essa atitude que nós vemos da igreja como um todo, ela só reflete aquilo que nós somos. Por quê? Porque a igreja é feita por quem? Por pessoas. Né? Então, uma das coisas que eu falava essa semana e que eu observo é assim, vamos supor que o Fabiano está precisando de ajuda. E eu
quero ajudar o Fabiano. Primeiro ponto que eu vou ter que fazer é convencer o Fabiano que ele precisa de ajuda. Porque, às vezes, o maior empecilho para ajuda é ele mesmo. E o que faz com que eu não reconheça que eu preciso de ajuda? Não é orgulho? Eu falo, não preciso da sua ajuda. Aí, quando eu convenço o Fabiano, eu falo assim, agora eu vou ajudar o Fabiano, aí vem a minha família, ela fala assim, não, pai, mas você não pode ajudar, porque você tem outros afazeres, você tem outras coisas, você tem a sua privacidade, você tem isso e aquilo. Não é assim? E aí, eu não consigo, às vezes, ajudar, porque eu vou falar, não, mas eu tenho mais outras coisas, tudo. É o egoísmo. Então, se você pega o orgulho e o egoísmo, são as duas grandes dificuldades que a gente tem para poder fazer algo pelo próximo. E a igreja não é diferente. Por quê? Porque ela é composta de seres humanos. Deus precisa de uma casa bonita. Né? Deus precisa de uma casa bonita, mas a casa de Deus é linda. A casa de Deus é um universo. Ela é linda. Mas onde que se tirou que a casa de Deus é uma casa de pedra construída pelo homem? Então, a casa de Deus é o todo, né? Mas, Carlos, eu questiono, será que o cristianismo teria se multiplicado, teria sobrevivido até hoje, se ele não tivesse sido absorvido pela cultura, se adaptado ao padrão que a gente tem como civilização, padrão humano que a gente tem, que acredita, que é egoísta, que tem orgulho, que tem vaidade? Se o cristianismo tivesse absorvido, de certa forma, como instituição nisso, será que ele teria se espalhado tanto quanto se espalhou? Seria tão aceito por todo mundo? Porque as pessoas precisam ainda de um santinho, precisam ter orgulho da sua igreja, que foi montada com dinheiro, sabe lá de onde veio. Eu acho que tem também aquela coisa, a coisa da ostentação mesmo, de você dar valor ao que é belo, ao que é rico, porque é o que é o poder, tipo, é o rei, né, a igreja, né? Porque eu fico pensando, tem aquela frase, né, que o meu marido usa muito, brincando, né? Ele fala, vou pôr roupa de ver Deus, né? Que a pessoa ia com a roupa mais bonita para a igreja no dia do domingo, né, sei lá, na missa, tem que estar arrumada para ver Deus. Por quê? Tem que estar aos pés do lugar que ela vai entrar, que é um lugar que é maravilhoso, que tem ouro, que tem o padre todo arrumado, com pompa, né? Então, assim, culturalmente, eu entendo que seja isso mesmo, que é que é o poder mesmo, é uma maneira de você exercer o seu poder, é você estando muito distante da maioria ali. Ana, existe um pensamento que fala que as mulheres não se arrumam para os homens, elas se arrumam para as outras mulheres. Sim, para a sociedade, com certeza. Porque às vezes o homem nem repara que mudou o cabelo, que mudou o anel, né? Então elas se arrumam para as outras mulheres. Será que a igreja, de um modo geral... Você está quietinha aí, né? Ela não concorda, porque eu sempre reparo quando ela corta as pontas do cabelo. Sim, você é um exemplo, né? Não, é na questão da... Mas os homens também se arrumam. Ixi. Está cortando o seu som, Ellen. Ela está no carro. Eu não concordo, não. Eu me arrumo para mim mesma. Então. Aí sim, aí a gente já está num outro patamar, né? Que esse seria o ideal. Agora, será que a igreja, quando eu falo que eu quero ter um prédio bonito, eu quero ter uma sede bonita, isso vale para a igreja, eu não estou especificando aqui a igreja católica, de um modo geral. É mais ou menos assim, quando você, cristão, que vem me procurar, será que você me daria credibilidade se você encontrasse um lugar muito simples? Entendeu? É mais ou menos assim, eu vou ser consultor lá na empresa da Adelaide e eu vou ter uma reunião com a gerência e chego num carro velho, todo enferrujado. Você vai falar, mas será que esse cara, vale a pena que eu estou pagando para esse cara fazer consultoria para mim? Entendeu? Então, às vezes eu perco, né, essa credibilidade. Então, às vezes, esse luxo que eu quero mostrar
talvez lá no meu inconsciente não seja para Deus, mas seja para mostrar que aqui é um lugar bacana, que você pode vir aqui. Eu acho que pode ser, eu entendo que pode ser, mas eu vejo assim, as religiões afros, até as religiões espíritas e algumas evangélicas, elas são humildes, são templos pequenos, são coisas simples, são coisas humildes, até porque você vai lá pela fé, não é pelo lugar. E Cristo era simples. Se você pegar e for ver a palavra e for ver como Cristo viveu, ele nunca ostentou nada. Então, assim, é uma total discrepância. Eu acho assim, totalmente incoerente essa ostentação para falar de Cristo. Isso, mas quando eu vou no centro espírita, eu falo para quantas pessoas? Pelo menos, vamos pegar aqui em São José. Eu vou lá na Colmeia, que é onde nós deveríamos estar hoje, né? Se a gente tivesse conseguido fazer o curso presencial. A Colmeia, quando eu vou lá, eu falo para 50, 60 pessoas, 70. Eu acho que o máximo que eu consegui falar numa preleção lá foi para 80 pessoas, que é o que cabe na casa, né? Para quantas pessoas que o padre está falando do lado ali na Igreja Sagrada Família? Entendeu? Então, a média, então, essa essência da simplicidade realmente deveria ser assim. Mas quando você vai falar para as massas, não é isso que as pessoas querem. Porque ainda é muito valorizado, lembra do comercial da Leves? O mundo trata melhor quem se veste bem? Né? Ainda é uma verdade isso. Se você chega mal vestido, né? As pessoas não te dão credibilidade. Mas Chico Xavier movimentava milhões de pessoas naquela casa simples, naquele lugar. Sim. Mas eu acho que a gente tem que voltar de novo e pensar que assim, o cristianismo ele sofreu uma mudança junto com as igrejas pagãs de Roma. Então, o princípio total disso que o Carlos está falando está ali. Né? O cristianismo antigo não tinha isso que a gente está falando. Eram casas simples, com pessoas simples, só que a gente tem que entender que houve uma mudança, né? Quando ele se junta com Roma, e a maneira e aí, por isso que eu falo que tem a interferência cultural romana. Para o romano, funcionava assim. Esse status, você tem que ter um templo bonito, você tem que ter, porque isso chama. Também, né? Isso chama as pessoas. Então, as pessoas... E até hoje, assim, né? Se você quer, por exemplo, igual o Carlos falou, você é um consultor, ou às vezes você é um vendedor lá da Mary Kay, não adianta você chegar, Herbalife, exatamente, não adianta você chegar e falar, não, vem aqui para você fazer parte aqui, coisa e tal, com um fusquinha velho caindo ao pedaço, aí o cara fala, não. Se o cara que está esse tempo todo tá desse jeito, você acha que eu vou entrar numa barca furada dessa? Eu não quero. Então, assim, tem esse status que a pessoa ela olha e fala, não, chama, né? Então, a ideia que eu vejo dessa riqueza, né? Dessa beleza, também funcionava para chamar fiéis. Tá? Agora, o cristianismo puro, ele não chamava? Chamava, mas ele chamava de outra forma. Que é o que você falou, Chico Xavier, ele conseguia movimentar uma... Sim, já é de outra forma. É outro público, é outra pegada. Isso, é outra forma. Né? Então, a gente tem que entender que assim, o cristianismo, né, apostólico romano, ele sofreu essa mudança. E a partir dessa mudança é que acontece tudo isso que a gente está vendo. E não deveria ser. Eu concordo com você, não mas deveria ser. Mas que eu acho, Carlos, que estruturalmente essa mudança ela foi feita por uma questão política do poder de controle e de controlar as pessoas. É cultural isso, né? É cultural. Haverá um dia que não vai ser preciso. Então, quando você pega a doutrina espírita, não advogando aqui em causa própria, mas a doutrina espírita, a determinação é outra. Nem é para se fazer casas. Primeiro, qual que é a determinação? Não fazer casas muito grandes, porque você tem que fragmentar isso. Casas muito grandes são muito complexas. Em São Paulo, Rio, tem casas grandes, mas aqui, pode ver, a maioria das casas são pequenas.
não fazer luxo, fazer apenas o básico, não é isso? Né? E para quê? Para que você possa... Então, já é um outro pensamento, é uma outra cultura que a doutrina espírita segue e que outras religiões seguem também. Agora, essa cultura do Vaticano é uma cultura nesse sentido. A cultura, por exemplo, neopentecostal vai por esse caminho. Né? Igrejas bonitas, o Templo de Salomão, tudo. Por quê? Para mostrar que eu sou bem-sucedido. Entendeu? Então, isso não é, como a Adelaide falou, não é para agradar a Deus. Talvez no inconsciente, talvez aquele padre até ache, o padre Wendel lá, que é muito boa gente, talvez ele até ache que aquilo é para agradar a Deus. Mas lá na cultura, no inconsciente, não é para agradar a Deus. Né? Porque o padre Wendel também não é o ator principal daquilo, ele faz parte daquele processo. E a cultura que foi colocada nele é que é para agradar a Deus, mas no fundo não é. Né? É para agradar e para trazer mais. Tem também umas protestantes de prosperidade, né, que fala muito sobre teologia prosperidade, da prosperidade, né? Teologia da prosperidade. E aí são ostentam um pouco também, né? Porque tipo, se você doar, se você parará e retorna, vem em dobro para você, enfim, e você trabalha. É assim, ó, se eu estou bem, é porque Deus está comigo. Sim, se eu não estou bem... Você é próspero. Isso, só que aí eu coloco isso do lado financeiro. Tá? Então, assim, ó, se Deus está com você, você tem dinheiro no bolso, tem um carro bacana e tem saúde. Se você não tem saúde e está sem grana, Deus não está com você. Tá? Então, isso é o que fala a teologia da prosperidade. Pode falar, Maria. Isso é uma coisa muito judaica também, né? Oi? Fogueira Santa. Que é Mas isso vem lá dos judeus ainda, né? Exatamente. Pode ver que o Edir Macedo, ele tem hora que ele bota até roupa de judeu, né? Aquele templo de Salomão não é uma tentativa de reproduzir o templo de Jerusalém. Né? Então, assim, tem muito a ver. Então, se você pega a Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem muito mais a ver com o judaísmo do que com o cristianismo. Né? Então, ela herdou essas referências aí. E a gente vai falar sobre todas essas religiões ao longo desse último livro. Vai ter uma aula só sobre essas religiões neopentecostais e tudo mais. Sabe o que eu fico pensando, Carlos? Que esse povo todo pentecostal hoje eram aqueles judeus antigos que vêm reencarnando. E nós mesmos, na época que Jesus estava, a gente podia estar lá também. Só que a gente foi aqueles que não levou a sério o que o Jesus estava falando. A gente não teve o menor interesse. Felipe. Só depois de 2.000 anos que a gente está acordando agora para a mensagem. Mas eu acho tão legal essa parte, sabe, da consciência nossa, porque, por exemplo, eu olho hoje, tipo assim, eu falo muito isso, eu tenho 40 anos de idade, sou praticamente novíssima, né? Então, quando eu olho dentro desse processo, eu fico pensando, gente, eu passei 35 anos dentro do catolicismo, que não foi ruim para mim, porque eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque eu fui formada ali dentro, né? E aí, quando eu comecei a sair da minha caixa, porque eu falei, aquilo já não me preenchia mais, eu comecei a procurar outras vertentes. Eu falei, eu preciso preencher, eu preciso que aquilo seja saudável. Quando você está fora, é que você percebe que, às vezes, muita gente que está ali dentro precisava dessa virada de chavinha também, porque é o que falta, mas não para sair de lá, às vezes para melhorar lá. Porque o momento de cada um. É uma nova vivência, porque às vezes tem hora que você fica pensando, como que eu posso fazer para poder a pessoa entender que, cara, o real e oficial não é tipo eu fazer caridade para o outro, para que o outro esteja bem fisicamente, é moralmente. É eu entender que eu vou estar melhor porque ele vai estar melhor, né? E não que eu busque algo. E quanto mais, e assim, eu fico pensando às vezes que quanto mais a gente trabalha incessantemente, né, independente de onde a gente esteja, seja para trabalho profissional, para trabalho voluntário, qualquer coisa que seja, é aquele famoso ócio criativo. Quando você para descansar, é que você vai refletir o quanto você ganhou de proveito daquilo, porque você vai fazer uma reflexão de tudo aquilo que foi bom, né, ou que vai poder melhorar, porque a gente sabe que a gente está em constante mudança, né, em constante progresso, em constante evolução. Né? Então, e outra coisa que eu acho fascinante também dentro do espiritismo é que, assim, você nunca vai ficar sem resposta. A diferença é que você pode não ter agora. Pode até ser na próxima encarnação. Mas sem resposta você não ficará, entendeu? Então, tipo, é muito da hora, entendeu? Às vezes eu esqueço, eu começo a falar gíria, gente, desculpa.
Gente, eu estou maravilhada. Eu estou participando de um trabalho, de um serviço voluntariado pela primeira vez em minha vida, e eu tenho 60 anos. Você só tem coroa aqui. Eu acho que os mais novos aqui sou eu e você, né, Felipe? Só a coroa, cara. Gente, começa a partir de amanhã a feira do livro espírita, vai até o dia 28, lá na Praça do Jardim Aquários. Mudou esse ano, né? Mudou. A prefeitura não deu alvará para funcionar ali perto da igreja São Benedito, porque ela está com risco de desmoronamento. Então, a prefeitura não deu alvará para a gente fazer a feira lá. Mas liberou no aquário, mas está ótimo lá, gente, está perfeito. Acho que vai ser muito melhor o lugar. Bem melhor. A única coisa que a gente trabalhador lá, a gente só sentiu dificuldade por não ter um banheiro, somente mulher, né? Mas a gente vai no comércio ali. Vai no Carrefour. O Pão de Açúcar. Vai na padaria, compra um copo de água e já usa o banheiro. Tem bastante árvore lá, tem bastante árvore. Então, rapazes, por isso que eu falei para as mulheres, para os rapazes é muito fácil. Assim, experiência minha, o que eu percebi, eu fui entender muitas coisas e conhecer, por exemplo, eu vou falar uma coisa, uma ignorância minha, gente, que eu não tenho vergonha de falar. Apóstolo Paulo, eu não sabia nada dele, todo mundo falava, eu falava assim, meu Deus, esse Paulo, nos evangelhos, ninguém nem fala dele, né? Quase nunca, né? E todo mundo dava uma importância, e eu fui entender tudo isso muito depois, quando eu entrei no Espiritismo, e eu fui católica a vida inteira também. Então, o que eu percebo? Duas coisas. Uma, que muitos católicos são como eu era, assim, de ter uma visão geral só da palavra, da Bíblia, não estudar, não estuda mesmo, não sabe nada, não pratica, de maneira alguma, porque o momento deles é um momento da missa só. Alguns estão engajados ali na comunidade, mas não põe em prática o que aprende ali na Bíblia, não põe, pelo menos os que eu conheço. É minoria, tá? Estou generalizando. A gente fica limitado mesmo, Joana. Quem põe é a minoria. Não vivencia, né? Aquilo ali. E, assim, é um compromisso de obrigação. Você vai à missa, você tem um contato com aquilo lá, uma vez por semana, por 1 hora. Muitas vezes você dorme, ouvindo o padre falar, porque às vezes ele demora horas e fala umas baboseiras. A homilia dele. Fica reparando os outros, fazendo fofoca. E, assim, é um negócio que é totalmente, para mim, incoerente. Hoje eu vejo isso, eu falo, meu Deus, eu não estou falando que todos são assim, tá? Eu tenho respeito, inclusive eu tenho amigas que são bem atuantes na igreja, mas, por um outro lado, apesar delas conhecerem bem, de falar de evangelho também, a gente já discutiu sobre evangelho, mas eu não as vejo vivenciando como o espírita vivencia, sabe? Essa questão da caridade. Eu não vejo os católicos. Eles nem falam de caridade. É tipo doar, dar dízimo, dar oferta, tá certo, entendeu? Eu tenho uma amiga super católica que ela tem resposta para tudo, né? E ela, uma vez a gente conversando, que ela é dentista, eu estava lá com meu menino, a gente batendo papo, e ela é super contra qualquer outra religião que não seja católica. Ela falou assim para mim, que eu comecei a falar da caridade, de trabalho voluntário. E ela pegou e falou assim, não, isso é relativo. Se eu não posso ajudar, eu pago. E está feita a minha caridade. Eu não preciso ir lá. Eu não preciso ajudar. Eu falei, tá bom, claro, você está com o coração, com sua consciência tranquila, ok, faça do jeito que você quiser. Então, assim, não quero entregar sopa, não quero ter serviço voluntário, não quero ir lá no bazar, não quero na igreja, sei lá, fazer alguma coisa. Não quero nada, eu quero pegar o dinheiro e falar, faz para mim. Então, assim, eu vejo essas coisas tento não julgar, apesar que eu acabo julgando, né? Mas com uma observação, uma crítica nesse sentido, que o que aconteceu comigo? Eu vivenciei o cristianismo na doutrina espírita, não na católica. Assim, o que eu acho que mais se aproxima do que Cristo quis dizer, quis mostrar, quis nos ensinar, e a mensagem que ele trouxe, eu vejo na espírita. Não estou falando que é a melhor das religiões, é o que eu encontrei, entendeu?
Pelo menos é o que eu sinto isso. Ana, e você já assistiu uma missa depois que você teve acesso ao Já espiritismo? adoro. É muito engraçado. É maravilhoso. Eu pego tudo aquilo e eu entendo e eu encaro de outra forma, eu presto atenção, é muito legal. Eu adoro missa carismática. Eu ia aqui da missa da São Dimas, que eu moro aqui, na Vila Diana, o padre Luiz Fernando, eu adoro ele, eu chorava, arrepiava, eu falava, ó, aqui tem espírito, muito o Espírito Santo lá que eles falam em línguas, eu falo, gente, isso aqui está tendo um fenômeno mediúnico, e está todo mundo achando que tudo bem, a visão deles, mas eu me arrepio inteira na missa, eu choro, eu fico super sensível, é uma missa linda. Eu também, Ana. É maravilhosa. É exatamente esse o ponto. Eu vejo que, às vezes, de novo, o conhecimento, ele ajuda nesse ponto. Ele abre. Talvez se todos os católicos tivessem essa visão, você veria as pessoas vivenciarem mais do que a missa. Eu vou à igreja, às vezes, quando eu estou meio angustiada, à tarde, quando não tem ninguém, aquele silêncio, sabe? E eu adoro a energia do lugar. Eu acho um lugar fantástico. A igreja, eu acho que tem um acúmulo ali, uma energia, um negócio, sabe? Que tem uns passarinhos, né? Que sempre tem passarinho, que a igreja é alta. E eu adoro, assim, eu acho que me dá paz, sabe? Aquela igrejinha ali também da Imaculada, como é que chama ali? É um seminário, Antônio Rocha Marmo. De mulher, não, aqui no centro. Convento, né? Que tem ali, onde é um asilo. Maria Imaculada. Ali é uma delícia também, né? A missa dali, porque tem os cantos gregorianos. Então, assim, eu gosto da energia de tudo, mas a vivência foi depois que eu comecei a estudar. E te veio de outra forma. Totalmente. Vamos lá para a nossa conclusão, Adelaide. Vamos, gente. Nossa, eu amei essa aula. O pessoal fala demais aqui, viu, Adelaide? Só eu que sou mais... né? Esse aqui é o pessoal sou eu, né? Eu pensei que já tinha concluído, já. Vamos lá. Conclusão. Com tudo que vimos, temos agora melhores condições de entender a evolução do cristianismo deixado pelo Cristo até sua total institucionalização. O conhecimento da história nos possibilita entender a influência político-doutrinária que conduziu a mente dos pensadores ortodoxos no estabelecimento da religião que se afirmou sobre o legado do Cristo. A distorção dos ensinos cristãos chegou a tal ponto que no século XVI, é isso mesmo? Eu sempre erro aqui a numeração romana. Surge uma dissidência daquele cristianismo que ali chegou, diversificando em números credos que hoje formam o tabuleiro das religiões cristãs. No século XIX, o surgimento da doutrina espírita vem reavivar todos os puros ensinos do verdadeiro cristianismo deixado por Cristo. Gente, é isso. Muito obrigada, tá bom, pela atenção de vocês. Espero, né, ter conduzido aqui, porque, cara, eu fujo muito das coisas, né? Vocês já perceberam que eu não sei, mas é isso, né? Muito obrigada. Não, mas tá ótimo, foi muito bom. Nós que agradecemos, Adelaide. Ô, Carlos, conheci o Maninho Pedro. Você conheceu ele pessoalmente? Conheci ele pessoalmente, estava ele com a mocidade, lá no treinamento que fizemos na Seara, ali no Jardim Jussara. Ah, que legal. Hoje é aniversário do Pedro. Tá ficando mais velho hoje. Manda parabéns para ele. Tá joia. Beleza. Obrigado, Adelaide, pela aula, pelos trabalhos que você está preparando ela. Obrigada, foi ótima, viu? Adorei. Obrigada, gente. Então, vamos aproveitar isso, Adelaide, e que, voltando a palavra com você, você faz um encerramento para a gente, pode ser? Eu ia fazer essa proposta, porque eu sabia que você iria direcionar esse processo à minha pessoa, né? Tá vendo? Mas vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos, né? Agradecer a oportunidade que a espiritualidade nos concedeu, né? Pedindo licença para a gente encerrar nossa aula de hoje. Que possamos levar os ensinamentos que Cristo nos trouxe, que os Espíritos nos trouxeram hoje, que possamos, durante essa semana, né, carregar isso no nosso coração e que na próxima sexta-feira vocês possam ter, né, um novo recomeço aí de uma nova aula edificante. Né? Finalizaremos com a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Próxima semana, Fabiano vai conduzir a aula, certo, Fabiano? Isso aí. Aguardamos você, então, às 7h30. Beleza? Tchau, gente. Valeu, Beleza, obrigada. Boa noite, obrigado mais uma vez, Obrigada pela aula. Volte mais vezes, Adelaide. Pode deixar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Depois você manda eu fazer uma aula obrigada. dessas aí. Pode empurrar o que você achar. Ah, Felipe, show, hein? O Felipe tem que falar daquelas... já foi das religiões essa já foi. Então. Felipe, eu vou mandar a planilha para você, aí você escolhe uma, tá bom? Tá. Já estou com vergonha de não ter contribuído. Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Ellen. Tudo de bom. Tchau, gente. Boa noite. Fica com Deus. Amém.